Então, como vimos, o agravo do instrumento é admissível nas hipóteses do artigo 1015. A primeira situação é a de tutelas provisórias e a segunda de decisões relativas ao mérito, de julgamentos parciais de mérito. O artigo 354 do Código estabelece que a decisão a que se refere o caput, qual é? Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no artigo 485, quando o juiz extingue o processo sem resolução do mérito. Ou os incisos 2 e 3 do 487, por exemplo, o 2 alude à prescrição ou à decadência. Se a decisão disser respeito a apenas uma parte do processo, será impugnável por agravo do instrumento. Então, hoje, no tocante ao saneamento do processo, é possível que, diante da inexistência de controvérsia em relação a algum aspecto fático ou mesmo jurídico do processo, o juiz possa antecipar parcialmente o mérito. Pois bem, além disso, em terceiro lugar, encontra-se a desconsideração da personalidade jurídica, a decisão interlocutória que julgue este incidente processual. No artigo 136, concluída a instrução ser necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. A lei, inclusive, deixa bastante evidente a natureza jurídica deste provimento. Se a decisão for proferida pelo relator, é o parágrafo único, cabe agravo interno, que daí é uma decisão monocrática em nível de segundo grau de jurisdição, de segunda instância. Mas, se a decisão for proferida no juízo de primeira instância, caberá agravo do instrumento. Também é cabível o agravo do instrumento na rejeição da assistência judiciária gratuita ou então no acolhimento de sua revogação. Tá? É explícito na lei, no artigo 101 do Código de Processo Civil, essa regra, né? Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou que acolher o pedido de sua revogação, caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença contra a qual caberá apelação. O mesmo raciocínio, exatamente o mesmo raciocínio. Parágrafo 1º do artigo 101, o recorrente será dispensado do recolhimento de custas até a decisão do relator sobre a questão preliminarmente ao julgamento do recurso. Naturalmente, porque se está a discutir exatamente a admissibilidade ou não da concessão de assistência judiciária. E, se for confirmada a denegação ou for revogada a gratuidade, o relator ou o órgão colegiado, no caso, determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais em 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Agora, se a impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita for rejeitada, como fica? É possível questionar também por ser uma decisão interlocutória não abrangida pela preclusão, como preliminar do recurso de apelação. Invertendo um pouquinho a ordem, cabe também agravo do instrumento em relação a decisões interlocutórias em liquidação ou cumprimento de sentença no processo de execução e processo de inventário. Então, independente de qual seja aí a decisão interlocutória, desde que ela seja proferida nessas fases processuais, a legislação admite a interposição do agravo do instrumento. E os outros casos previstos em lei, que aí há uma gama de situações tipificadas em legislação especial que darão lugar à interposição do agravo do instrumento. Então,
Por exemplo, quando uma reconvenção é indeferida liminarmente. Então, a doutrina considera que, fazendo-se uma interpretação sistemática, uma hermenêutica assim, mais abrangente de certos dispositivos do Código de Processo Civil, como o artigo 321, parágrafo único, o 354, parágrafo único, o 356, parágrafo 5º, e também conforme um enunciado do Fórum Permanente de Processualistas Civis, verbete 154, caberá a interposição do agravo de instrumento. Mas, enfim, né, esse é um esforço hermenêutico, porquanto os dispositivos citados são do próprio Código de Processo Civil, não são, nesse primeiro exemplo, dos outros casos previstos em lei, da legislação especial propriamente dita. Ainda, a decisão que julga procedente o pedido para condenar o réu a prestar contas, por ser uma decisão de mérito, enseja agravo do instrumento. Aqui vamos fazer uma distinção, pessoal. Hoje, o Código de Processo Civil não chama mais ação de prestação de contas, denomina ação de exigir contas. Na sistemática do Código Revogado, de 1973, a ação de prestação de contas era dividida em duas fases bastante claras, e essa divisão ainda existe, mas a natureza jurídica do provimento que soluciona uma e outra é diferente na vigência do Código de 2015. Por quê? Porque antes, e muitas dessas ações ainda estão tramitando nos tribunais, antes, a decisão de primeira fase, o que significa a primeira fase? A primeira fase diz, o réu tem ou não tem o dever de prestar contas? Ah, tem, beleza. Aí a segunda fase, ele vai ter oportunidade de prestar as contas, essas contas poderão ser impugnadas e, ao final, na sentença, elas serão julgadas boas ou não. Se o réu não apresentar as contas, o autor pode apresentar as contas dele, enfim, essa sistemática bipartite da ação. Mas a grande diferença da lei atual em relação à lei anterior é justamente a natureza jurídica do provimento que dá fim à primeira fase, que antes era uma sentença. Agora, era até uma coisa bem estranha, né? Essa discussão da sentença, porque ela era uma sentença, mas não era terminativa. Ou seja, cabia apelação, mas ela só terminaria mesmo o processo se ela reconhecesse que o réu não tinha a obrigação de prestar contas e o tribunal eventualmente confirmasse. Então, hoje fica evidente essa natureza de decisão interlocutória, por isso, sendo decisão interlocutória, e versando sobre o mérito, por quê? É uma parcial de mérito. Por quê? Porque está dizendo que o réu precisa prestar as contas, que ele tem o dever, ele tem a obrigação de prestar as contas. De maneira que, nessa circunstância, caberá o agravo do instrumento. Também na ação de improbidade administrativa, que agora passou aí por umas mudanças bastante significativas, há uma previsão de agravo de instrumento, lá no artigo 17, parágrafo 9A, da decisão que rejeitar preliminares suscitadas pelo réu em sua contestação, caberá agravo de instrumento. Então, uma previsão, assim, expressa dessa lei, também bastante em voga, até por conta do volume de ações de improbidade que
campeiam aí pelo judiciário do país. No mandado de segurança vai caber também a interposição de agravo do instrumento contra a decisão interlocutória que conceder ou negar a liminar em primeiro grau. Então, uma vez interposto o mandado de segurança, se a lei, se a parte prejudicada quiser interpor agravo do instrumento, este recurso será admissível. Tanto quanto na falência, a decisão que decreta a falência ou a sentença, ou melhor, a decisão que decreta a falência cabe agravo. Agora, se a decisão é terminativa e julga improcedente o pedido de falência, aí cabe apelação, naturalmente, porque sempre quando nós vamos estabelecer a diferença de uma e outra situação, cabe agravo do instrumento ou cabe apelação, nós temos que verificar qual é a natureza jurídica daquele provimento. Se é uma decisão terminativa ou se é uma decisão interlocutória. A interlocutória, ela pode até versar sobre o mérito, mas normalmente ela vai versar sobre questões de procedimento, questões procedimentais. Enfim, há outras situações que a própria legislação especial permite a interposição de agravo do instrumento contra decisões interlocutórias, mas eu acredito que esses exemplos aí já sejam bastante suficientes para nós podermos, então, fazer uma ilustração de como certos aspectos dessas regras são tratados em âmbito jurisprudencial. Pois bem, então vamos começar aqui com um recurso especial julgado agora recentemente, no dia 22 de fevereiro de 2022, na primeira turma do Superior Tribunal de Justiça, sob a relatoria da ministra Regina Helena Costa. É o recurso especial 185-3458 de São Paulo. O que interessa desse recurso para nós aqui? Eu vou ler o tópico que é pertinente à nossa discussão. Havia lá a interposição de um agravo do instrumento e, de repente, esse agravo ainda não tinha sido julgado, sobreveio a sentença, de modo que o Tribunal de Justiça de São Paulo, nesse caso concreto, julgou o agravo prejudicado porque o conteúdo daquela decisão teria sido, na opinião do Tribunal Paulista, sido substituído pelo conteúdo da sentença. Só que o STJ reconheceu a tese exposta pela então parte agravante, declarando o seguinte: esta corte possui entendimento segundo o qual a prolação da sentença de mérito não induz o reconhecimento de carência superveniente do interesse processual do agravo do instrumento interposto contra a decisão que defere ou indefere a produção de provas. Claro que aqui, obviamente, nós já estamos a falar ou a considerar, a tratar a chamada taxatividade mitigada, porque nós vimos lá no artigo 1015 que contra a decisão que defere ou indefere produção de provas, em princípio, não vai caber agravo de instrumento. É a regra, mas a regra já por uma construção jurisprudencial e não legal, tem exceções, ok? Então, continuando o comentário aqui deste recurso especial bastante ilustrativo. É cabível o agravo do instrumento contra a decisão interlocutória que versa sobre exibição de documento ou coisa. Só que daí o que aconteceu, O requerimento foi a expedição de um ofício para apresentação ou juntada de um documento ou coisa. E o que aconteceu?
Como esse agravo do instrumento não teve julgamento antes da sentença, o tribunal não teve dúvida de dizer que carecia, então, o agravante, já que sobreveio a sentença, de interesse recursal para dar sequência ou para ter o julgamento do seu agravo do instrumento. Então, o que o STJ declarou? O rol do artigo 1015 é de taxatividade mitigada. Por isso, admite a interposição de agravo do instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Então, aqui está a ideia que vai encaminhar o nosso estudo a respeito da mitigação dos efeitos ou da taxatividade do artigo 1015. Eu incluí no nosso plano de trabalho, e até mandei também ontem para que vocês pudessem ter conhecimento, este artigo publicado na Revista Eletrônica de Direito Processual, assinado por Vinícius da Silva Lemos, que é doutor em Direito Processual, intitulado A Decisão do Tema Repetitivo 988 do STJ, a taxatividade mitigada do agravo do instrumento e seus reflexos processuais. Então, acho que antes de mais nada, o que diz esse tema 988? Deixa eu ver aqui. A tese fixada no tema 988 no STJ é a seguinte: o rol do artigo 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo do instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. E como é que surgiu essa discussão? É interessante a gente entender, né, quais foram, ou pelo menos o conteúdo de dois casos que foram afetados pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso e que versavam sobre decisões, são dois casos, né, interlocutórias sobre competência. Aí, o presidente do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, diante de interposição de agravos de instrumentos que estavam discutindo interlocutórias relativas ao julgamento de incidente de incompetência, pensou, puxa, isso aqui não está lá no 1015, só que tem aí algo de interessante para a gente pensar. E aí, afetou os recursos, eles foram para o STJ, e a relatora do caso, ministra Nancy Andrighi, eu vou ler aqui uns trechinhos desse artigo, para a gente poder compreender, né, da onde saiu essa ideia. Porque essa ideia, em princípio, é contrária até ao espírito do legislador, que resolveu decotar, resolveu restringir o número de situações, de hipóteses que, dentro da regra geral do Código de Processo Civil, sejam passíveis de interposição deste recurso do agravo do instrumento. É claro, fora a legislação especial, evidente, né? Então, a ministra Nancy, depois de estudo e sistematização de todas as tendências doutrinárias, propôs o que denominou de taxatividade mitigada, com a possibilidade de interposição do agravo do instrumento na fase de conhecimento de todas as decisões que demonstrem urgência em sua revisão e, por urgência, a interpretação como inutilidade do recurso posterior no caso à apelação. Então, qual seria, assim, a ideia, né? Puxa, mas se o processo for tocado aqui por um juiz incompetente, então o processo vai durar aí todo o seu período de maturação, que agora, até nos últimos anos, felizmente, tem sido bem mais célere, mas em anos passados aí, com o processo físico, puxa vida, né? É bem difícil. De qualquer sorte, então, para evitar, né, por exemplo, uma anulação dos atos, ou uma nulidade, no caso, né, de todo o conteúdo do processo, porque foi administrado por um juízo incompetente, é que a ministra, então,
fazendo muitos e altíssimos estudos, chegou a essa conclusão. A taxatividade mitigada, nomenclatura dada pela ministra Nancy, foi a opção, pelo modo exemplificativo, com a concepção de que, apesar de taxativo o rol, peronomútil, vamos dizer, né? A escolha pela recorribilidade postergada pode se tornar inócua, ineficaz e ineficiente, com a perda de interesse recursal pelo transcurso do tempo. Não sei se seria bem isso, né? Porque o exemplo da origem foi justamente, talvez, pela perda do tempo, propriamente, não do interesse recursal, ainda mais se a pessoa ou a parte, né, acabou sendo prejudicada por aquele juízo incompetente que estivesse tomando conta do seu processo. Então, o interesse recursal vai persistir. De qualquer modo, vamos lá ao texto. Sempre que for uma questão que se perde com o tempo processual, sem o interesse ser mantido para o apelo, a necessidade de reexame imediato se torna clara, com a alteração daquela decisão não agradável para, ou agradável não, agravável para agravável, excepcionalmente. Então, a decisão que não era sujeita a agravo passa a ficar sujeita a agravo por conta dessa ideia de taxatividade mitigada. Então, a escolha pela taxatividade mitigada optou por criar duas regras para o agravo na fase de conhecimento. Duas regras. Primeira, as hipóteses constantes no rol, sem a necessidade de argumentar urgência, do 1015. É claro, se você vai pedir um efeito suspensivo ou um efeito ativo, uma tutela recursal, é claro que você vai ter que argumentar a urgência, evidentemente, né? Porque esse acaba sendo um requisito de concessão. Se não estiver presente, a probabilidade de ser concedido esse efeito ou essa tutela recursal, de um modo mais abrangente expressando, acaba caindo sobremaneira, né? E a segunda hipótese, então? Aquelas não constantes no rol, desde que provada a urgência na argumentação recursal. Vejam, então, né? Que leque que se abre para nós, advogados, questionarmos decisões. Agora mesmo estou tomando conta de um processo de um colega e até eu pensei, diante de uma decisão interlocutória, se era o caso ou não de interpor esse recurso. Mas, analisando lá na frente, era bem provável, ou seria bem provável, já que o meu conselho foi não fazer o recurso, né, que a argumentação da taxatividade mitigada, no caso concreto, pelas circunstâncias de fato que envolvem a discussão, seria de pouquíssimo êxito provável, ou seja, melhor deixar quieto, então. As hipóteses que estão no rol mantêm, obviamente, a condição de recorribilidade. São decisões agraváveis, sem qualquer necessidade de demonstrar que assim o são, pelo fato de que a norma já estabelece dessa maneira. No entanto, para além dessas hipóteses, o recorrente deve interpor recurso de agravo do instrumento e argumentar que a recorribilidade imediata é a medida que se impõe pela situação processual ser urgente, e por urgência se entender a ineficácia de recurso posterior. Então, essa é a ideia da taxatividade mitigada. Nós já vimos um exemplo do STJ, vamos a outro exemplo do STJ que está discutindo exatamente essa questão da possibilidade de interposição de agravo fora das hipóteses previstas no artigo 1015. Então, vamos lá. Agravo interno no recurso especial 1953289 de São Paulo, julgado na segunda turma em dezembro do ano passado, 2021. Relatora, ministra Assuceto Magalhães. Então, que discussão é essa deste agravo interno, né?
Agravo do instrumento, tribunal de origem, que com base nos elementos fáticos da causa, concluiu pela ausência de urgência ou da inutilidade do julgamento da questão em apelação, impossibilidade de revisão na via especial, agravo interno improvido, ou seja, a pessoa interpôs o agravo de instrumento, o tribunal não conheceu. Por quê? Porque não estava dentro daquelas hipóteses previstas no 1015 e também, no caso, não foi demonstrada aquela urgência necessária para que o tema 988 pudesse restar configurado. Então, o que diz ali a ementa? O indeferimento de prova oral não se amolda à situação retratada pela tese firmada no julgamento do tema repetitivo 988, pois não restou configurada a hipótese de urgência na apreciação imediata e também do dano irreversível. Vai e volta, a gente reacende, né, a ideia daquelas duas palavrinhas, daqueles dois terminhos latinos, né, o fumus boni iuris e o periculum in mora, né, embora nesse caso aqui seja o perigo da demora o fundamento mais razoável. Pois bem, além disso, vejam que curioso, agravo interno nos embargos de declaração no recurso especial 1789537 de São Paulo. Foi julgado em novembro de 2021, na terceira turma, relatado pelo ministro Ricardo Vilas Boas Cueva. A decisão interlocutória, prestem atenção, ó. A decisão interlocutória proferida na segunda fase da ação de prestação de contas não se submete ao regime recursal diferenciado que o legislador estabeleceu para as fases de liquidação e cumprimento de sentença. Artigo 1015, parágrafo único. Significa dizer o quê? Tá? Embora não seja tanto na argumentação voltada para a urgência, mas sim talvez numa classificação distinta da fase processual, eu achei relevante trazer essa ilustração, e aliás a pesquisa toda foi feita pelo Dr. Luiz Carlos Roveda. Obrigado, Dr. Luiz. Muito ótimo, né, esse levantamento que ilustra bem aqui o que nós estamos a tratar, né? Então, na segunda fase, nós falamos agora há pouco da ação de exigir contas na atual sistemática, não cabe agravo do instrumento contra a decisão interlocutória. Agora, se for a decisão que condena a prestação de contas como uma interlocutória de mérito, daí sim será admissível. E essa discussão também já chegou aqui no Tribunal de Justiça do Paraná. Vejam que é uma decisão de 2 dias, anteontem, tá mais do que fresca, dia 16 de março de 2022, na Sexta Câmara Cível, no agravo de instrumento, naturalmente, 7218/92. Também tem por objeto a questão de indeferimento de provas. Então, o que o Tribunal de Justiça do Paraná decidiu? Decisão que indefere a produção das provas requeridas pelas partes e anuncia o julgamento antecipado da lide, não dá lugar a agravo de instrumento. Por quê? Porque não está tipificada no artigo 1015 e, nesse caso, não foi, então, reconhecida a tal taxatividade mitigada. De novo, o Tribunal de Justiça do Paraná, no mesmo sentido, né, julgando o agravo do instrumento 62610-51, ausência de urgência a justificar a mitigação. Resta impossibilitado o conhecimento de recurso quando a matéria trazida não consta no rol taxativo do artigo 1015, nem encontra justificativa na mitigação da taxatividade pela urgência do pleito.
ou seja, igual, né? Então, esses dois agravos, e esse aqui foi julgado também agora em março de 2022, veja que o nosso Tribunal de Justiça está sendo um tanto quanto aí rigoroso no tocante à aplicação desse efeito mitigado, porque é uma anomalia, vamos falar a verdade, né, em relação àquilo que o legislador desejou. Agora, é justificável, bastante justificável, né, porque justamente se for esperar o processo se resolver, aí complica, né? Então, essa era a visão geral desse que é um dos mais importantes dispositivos a respeito do tema da nossa aula de hoje, o artigo 1015. Vamos ao 1016. Doutor Luiz, por gentileza, pode nos dar a conhecer o que dita o artigo 1016 do Código de Processo Civil? Artigo 1016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos. Inciso 1º, os nomes das partes. 2º, a exposição do fato e do direito. 3º, as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. Inciso 4º, o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. Muito bem. Então, o agravo do instrumento, ele é interposto mediante uma petição escrita, naturalmente. E ele vai formar um procedimento, um caderno, autos apartados. Isso era bastante justificado e continua sendo ainda em relação aos processos físicos, né? Porque em relação aos processos eletrônicos, nós temos hoje, no Projude, que atuamos mais no âmbito do Tribunal de Justiça do Paraná, a chamada árvore processual. Então, o agravo do instrumento vai aparecer lá como um galinho da árvore processual. Ele, assim, sendo constituído em apartado, evita a paralisação indevida da demanda originária, salvo, é claro, se houver a atribuição do efeito suspensivo, naturalmente, né? E qual é o principal objetivo do agravo de instrumento, né? É requerer a invalidação ou a reforma da decisão, né? Pura e simplesmente isso. Então, esse requerimento deverá estar expresso também no âmbito do agravo de instrumento. Pois bem, e então como é que se forma, embora isso soe um tanto quanto hoje quase que fora de moda, né? Mas esse instrumento, lá no artigo 1017, doutor Luiz, por favor, 1017. A petição de agravo de instrumento será instruída, inciso 1º, obrigatoriamente com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão, da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado. Inciso 2º, com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso 1º, feita pelo advogado do agravante sob pena de sua responsabilidade pessoal. Inciso 3º, facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. Parágrafo 1º. Acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais. Parágrafo 2º. No prazo do recurso, o agravo será interposto por protocolo realizado diretamente no tribunal competente para julgá-lo.
Inciso segundo, protocolo realizado na própria comarca, seção ou subseção judiciárias. Inciso terceiro, postagem sob registro com aviso de recebimento. Inciso quarto, transmissão de dados tipo facsímile nos termos da lei. Inciso 5, outra forma prevista em lei. Parágrafo 3º. Na falta da cópia de qualquer peça, ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo do instrumento, deve o relator aplicar o disposto no artigo 932, parágrafo único. Se o recurso for interposto por sistema de transmissão de dados facsímile ou similar, as peças devem ser juntadas no momento do protocolo da petição original. Sendo eletrônicos, os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos 1 e 2 do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. Pois bem, então, em relação a esse dispositivo, sinceramente, a tendência é virar quase que letra morta por conta do processo eletrônico, exceto sua última parte, né? Porque você não é mais obrigado, né, a formar o instrumento propriamente. Agora, precisa conceder as informações relativas a quem são os advogados da parte adversa, enfim, né? Aquelas informações essenciais para o processamento do agravo do instrumento. Mas ainda vamos admitir a possibilidade, uma vez por outra, né, do processo físico. Então, essa questão de formação de instrumento era terrível no passado, porque você tinha que... Bom, eu, quando comecei a advogar, tinha que fazer fotocópia autenticada das peças obrigatórias e facultativas que iriam formar o instrumento. Então, além de custar um dinheirão isso, né, dava um trabalho danado. Mas, felizmente, esse tempo já passou. Depois, né, veio a possibilidade do próprio advogado autenticar. Eu até tenho no meu museuzinho um carimbo, né, de fé, de autenticação, e depois, né, mais recentemente, a simples palavra do advogado já está valendo alguma coisa. Então, por exemplo, o artigo 425 do Código de Processo Civil. Fazem a mesma prova que os originais. Inciso 4º. As cópias reprográficas de peças do próprio processo judicial declaradas autênticas pelo advogado sob sua responsabilidade pessoal, se não lhes for impugnada a autenticidade. Ou seja, temos aí uma presunção iuris tantum, uma presunção relativa de veracidade desses documentos, né? Da autenticidade dessas fotocópias. Um comentáriozinho sobre o parágrafo 3º, né? A falta de qualquer cópia ou outro vício, né? O juiz vai permitir que em 5 dias o interessado sane o vício, né? Por que isso? O chamado princípio da primazia de mérito, primazia do julgamento de mérito, sobre o qual nós comentamos na nossa aula de número 1. Em seguida, o item 18, doutor Luiz, por gentileza. O agravante poderá requerer a juntada aos autos do processo de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. Parágrafo 1º. Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo do instrumento. Parágrafo 2º. Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput no prazo de 3 dias a contar da interposição do agravo de instrumento. Parágrafo 3º. O descumprimento da exigência de que trata o parágrafo 2º, desde que arguido e provado pelo agravado, importa
inadmissibilidade do agravo de instrumento. Vejam que curioso isso. Primeiro, por que é que precisa ou não precisa comunicar o juízo a qual? Já que o agravo do instrumento é dirigido diretamente ao tribunal. Então, primeiro, você interpõe o agravo perante o tribunal, depois você comunica o juiz. Meritíssimo juiz, foi interposto agravo do instrumento contra a decisão interlocutória X, por exemplo, né? É justamente por causa do parágrafo 1º, pela possibilidade do exercício do juízo de retratação. O autor, prolator, o magistrado que deu aquela decisão interlocutória, que proferiu aquela decisão sujeita a agravo, poderá voltar atrás. É difícil, mas acontece, sim. Então, nessa hipótese, se ele reformar a sua própria decisão, o tribunal vai considerar prejudicado o agravo. Obviamente que isso pode dar lugar a outro agravo, né? Dependendo das circunstâncias, se houver possibilidade dentro da taxatividade mitigada do artigo 1015. Mas é obrigatória ou é facultativa? Então, fica bem claro pela leitura da lei que se o processo é físico, é obrigatório. Se o processo é eletrônico, é facultativo. Mas independente é sempre recomendável. Sempre é recomendável, embora você não precise comunicar. Porque se o processo é eletrônico, já vai aparecer na própria estrutura do processo ali a interposição do agravo, né? E de qualquer sorte, mesmo sendo eletrônico e mesmo não sendo obrigatória a juntada de peças, sejam as consideradas propriamente obrigatórias ou então as outras, né, voluntárias, facultativas, por vezes é bom, porque a apresentação ali de alguns aspectos do processo já com o agravo do instrumento facilita a compreensão do magistrado. Então, você vai juntar ali como anexos da tua petição de agravo do instrumento, depois que, claro, né, comprovou o recolhimento das custas, salvo ser beneficiário da assistência judiciária, você vai juntar lá a decisão agravada e outras manifestações processuais ou provas que tenham sido produzidas no âmbito do processo, para que o juiz possa se orientar, ou o desembargador, ou o relator do recurso, possa se orientar mais facilmente. E claro, né, sempre será possível também a juntada de outros documentos que defendam ou que auxiliem na defesa do ponto de vista que está sendo levado a julgamento no âmbito do tribunal. Se o processo for físico e a parte não comunicar e a outra parte comprovar que não foi feita essa comunicação no prazo, babau, é não conhecimento, é inadmissibilidade recursal. Eu já vi acontecer isso no passado. Ainda na sistemática da lei anterior, que antes do processo eletrônico sempre era obrigatório juntar. Então, isso até faz parte da chamada, né, não diria talvez jurisprudência defensiva, mas há precedentes indicando que mesmo na sistemática atual, se o processo for físico, essa não é uma questão que seja possível sanar por intermédio, né, de deliberação, vamos dizer assim, do relator. Juntou, juntou, não juntou, não juntou, o recurso não será conhecido. Sequência, então, doutor Luiz, 1019, por favor. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do artigo 932, incisos 3 e 4, o relator, no prazo de 5 dias, inciso 1º, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso
ou deferir em antecipação de tutela total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Inciso 2º, ordenará a intimação do agravado pessoalmente por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça, ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Inciso 3º, determinar a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 dias. Essa regra, pessoal, é essencial, é muito importante, né? Porque há situações que exigem mesmo a atribuição de um efeito suspensivo para assustar a eficácia da decisão agravada, ou então mesmo de um efeito ativo de antecipação parcial ou total daquela tutela pretendida, de modo que se trata assim de um momento bastante delicado na elaboração, na fundamentação de um agravo de instrumento. Agora, quando o CAPT diz, se não for o caso de aplicação do 932, 3 e 5, vamos lembrar o que diz a lei a esse respeito. Artigo 932, incumbe ao relator, inciso 3, não conhecer de recurso inadmissível prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Então, o relator pode dizer, por exemplo, não, esse recurso não está previsto no artigo 1015. E também não está sujeito à taxatividade mitigada do tema 988. Então, ele não conhece do recurso. Ou então, está prejudicado, de repente, né, por uma circunstância outra qualquer, o juiz voltou atrás, ou sei lá, algo que possa levar a essa consideração. E o mais grave, pessoal, é justamente a violação do princípio da dialeticidade, né? Então, não tem impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Então, nesse sentido, nós vamos ver que não apenas em relação ao agravo do instrumento, ao agravo interno, isso é muito comum, que é a falta do enfrentamento, da impugnação. Aquele que está agravando tem que dizer por que aquela decisão está errada. Justamente tem que rebater, tem que mostrar ao juízo adequem quais as razões que justificam a sua cassação, a invalidação ou o provimento para a reforma propriamente dita daquela decisão interlocutória, ok? Agora, no inciso 4º, nós temos que incumbe ao relator, inciso 4º do 932, negar provimento ao recurso que for contrário à súmula do STF, STJ, do próprio tribunal, ou então, acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de repetitivos, ou então, entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. Obviamente que isso dentro do próprio tribunal. Então, nessas situações, considera-se necessário que haja resposta do agravo do instrumento, ou seja, o relator poderá negar provimento, mas antes vai ter que ouvir o agravado sob pena de nulidade. Pois bem, o artigo 1020 deixa comigo, Luiz, aqui, porque é só para encerrar, né? O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 mês da intimação do agravado. Quer dizer, prazo impróprio. Embora, no âmbito aqui do Tribunal de Justiça do Paraná, onde todos nós do curso atuamos com mais frequência, o processamento dos agravos tenha sido bem rápido, assim, célere. Não há muita queixa em relação ao passado, nem tão distante assim.
foi talvez a implantação do processo eletrônico, a estruturação, né, do órgão de segundo grau de jurisdição, enfim, uma série de questões aí que está levando a uma agilidade, a uma celeridade maior no julgamento desses recursos. Então, essas as considerações a respeito do agravo de instrumento ou por instrumento. Vamos agora ao agravo interno. Então, a segunda modalidade de agravo que nós abordaremos nesse nosso encontro. Artigo 1021. Qual o conteúdo, doutor Luiz? Contra a decisão proferida pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas quanto ao processamento as regras do regimento interno do tribunal. Parágrafo 1º. Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada. Segundo, o agravado será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado com inclusão em pauta. Parágrafo 3º. É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno. Parágrafo 4º. Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente, em votação unânime, o órgão colegiado em decisão fundamentada condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre 1% e 5% do valor atualizado da causa. Parágrafo 5º. A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao prévio valor, ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo 4º, à exceção da fazenda pública e do beneficiário da gratuidade da justiça que farão o pagamento ao final. Este é um recurso também de suma importância. Por quê? Porque ele tem o objetivo de exercer um controle das decisões monocráticas tomadas em segundo grau de jurisdição. Não só em segundo, né, mas também lá nos tribunais superiores a lógica é exatamente a mesma. Ou seja, em princípio, toda e qualquer decisão monocrática fica sujeita à colegialidade, se interposto corretamente o chamado agravo interno. Na sistemática anterior não existia propriamente esse recurso. Porém, quase todos os regimentos internos de tribunais tinham previsão do chamado agravo regimental, que na verdade é a mesma coisa, né? Então, o agravo interno ele veio para consolidar uma situação que já estava bastante vigente no sentido de o regimento interno prever essa discussão de decisões monocráticas. Então, em princípio, assim, qualquer decisão unipessoal, uma decisão tomada individualmente pelo relator ou mesmo por autoridade presidencial do tribunal, presidente, vice-presidente, assim, fica sujeita a agravo interno. Esse agravo é interposto nos mesmos autos e sem necessidade de preparo. Obviamente que aí o requisito externo de admissibilidade é a tempestividade. Tem que estar dentro do prazo. Se não tiver no prazo, já era. E quando se exerce, então, um juízo de admissibilidade sobre o agravo interno? Quem e quando? Então, quando o relator vai eventualmente exercer o seu direito de retratação, ou até poderia ser um dever mesmo de retratação, ele pode dizer se o agravo interno é cabível ou não é cabível. Ou então, quando ele for submetido a julgamento no colegiado, naturalmente, né? Porque o relator é obrigado a submeter, uma vez admissível o recurso, e claro, né, nesse caso também pode ocorrer aí, eventualmente, até uma dupla
análise da admissibilidade, porque, por exemplo, se ele diz que não é admissível, poderá ser interposto um agravo interno sobre a decisão que julgou o agravo interno. Então, é mais prudente que o relator deixe essa decisão ao colegiado, enfim, né? Para que seja mais, vamos dizer, estável, seja mais segura a deliberação. Enunciado número 12 do fundo FPPC, Fórum Permanente de Processualistas Civis. Da decisão monocrática do relator que concede ou nega o efeito suspensivo ao agravo do instrumento, ou que concede, nega, modifica ou revoga no todo em parte a tutela jurisdicional nos casos de competência originária ou recursal, cabe recurso de agravo interno. Então, é justamente com esse objetivo de controlar a decisão monocrática, a decisão unipessoal, submetendo-a a um colegiado. Agora, vejam vocês que não só se exige, como verificaremos, uma fundamentação por parte do agravante, mas também se exige uma fundamentação substancial por parte do magistrado ou do colegiado, vamos dizer assim. Claro que talvez há alguns questionamentos na doutrina, né? O fato de o próprio relator ser aquele que proferiu a decisão sujeita a agravo externo possa contaminar um pouco isso, né? Mas, evidentemente, para permitir que ele eventualmente volte atrás, exerça o juízo de retratação, ele é que vai ser também o relator do agravo interno, de modo que não basta que ele repita. Aí o Ctrl+C e Ctrl+V vale para o juiz também, não só para os advogados. Nessa questão do agravo interno, há um detalhe bastante importante, que é onde se aplica propriamente o chamado princípio da fungibilidade recursal. Por quê? Porque artigo 1024, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno, se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do artigo 1021, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Agora, vejam que curioso isso, né? Então, o relator negou o efeito suspensivo do recurso. Inclusive, aconteceu aí com um processo nosso, doutor Marcos Adriano Antunes, há pouco tempo, né, que o juiz negou o efeito suspensivo e nós fizemos embargos de declaração. Então, eventualmente, ele poderia ter determinado essa fungibilidade aí, só que não. Ele fez uma coisa que acaba sendo comum também, só que não é, né, o ideal. Ele acolheu os embargos de declaração como um pedido de reconsideração. É algo que não existe no ordenamento jurídico, mas que, no caso, ele viu ali a derrapada que deu, né? E acabou, então, resolvendo de um jeito até melhor do que a gente imaginava, né? Fazer o processamento dos embargos de declaração e tudo, ou então, né, converter em agravo interno, porque poderia ser também essa a ideia, né, de que a decisão estava sendo atacada porque, na nossa opinião, ela padecia daqueles vícios ali do 1022, de modo que bem clara estava a necessidade de provimento, mas o juiz acabou, então, indo por um terceiro caminho, aquele que, por vezes, é bastante criticado, e até gostaria de discutir esse ponto ali no momento seguinte do nosso encontro, já em seguida,
porque realmente é bastante curioso, bastante interessante. Mas o fato é que a fungibilidade recursal está aí, né? É possível que o embargo de declaração seja recebido como agravo interno. E agora vamos àquela questãozinha que dá medo, né, de fazer agravo interno, que é a multa. Dá medo. Receio, não medo, né? Receio. Mas se de repente, né, for rejeitado, isso chama-se sancionamento protelatório. Na doutrina é o sancionamento em razão de o agravo interno estar sendo interpretado como apenas uma tentativa de retardar, de postergar a efetividade daquela decisão. Pois bem, então, nesse caso, é possível a fixação da multa. Se essa multa não for recolhida, isso vai obstar, vai impedir o processamento de outros recursos supervenientes, posteriores, exceto, claro, como diz a lei, né, se for o caso de fazenda pública ou de beneficiário de assistência judiciária gratuita, que nessas situações, então, fica diferido o pagamento dessa multa para o final do processo. Mas agora, vamos trazer aqui a boa notícia em relação a isso, porque o STJ tem sido bastante parcimonioso na aplicação dessa multa. Tem sido bastante cauteloso, não tem deferido, mesmo que haja requerimento, né, da parte agravada, por vezes, tão facilmente a fixação, o arbitramento de multa contra a parte agravante. Então, algumas decisões do nosso Tribunal da Cidadania. Agravo interno no agravo em recurso especial 1218127 de São Paulo. Esse foi um caso julgado agora em fevereiro de 2022, na primeira turma, relatora a ministra Regina Helena Costa. Em regra, diz a ementa, descabe a imposição da multa prevista no artigo 1021, parágrafo 4º do CPC, em razão do mero desprovimento do agravo interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. E outra, bem nessa linha também, o agravo interno no agravo em recurso especial 1942264 de São Paulo. A maioria dos casos vem de São Paulo, porque lá onde tem a maioria dos processos, naturalmente, né? Então, esse também foi julgado no finalzinho do ano passado, há pouco tempo, na quarta turma, sob a relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão. Então, em que pese o não provimento do agravo interno, a sua interposição por si só não pode ser considerada como protelatória, de modo que incabível a aplicação de penalidade à parte que exerce regularmente a faculdade processual prevista em lei nos termos do artigo 1021, parágrafo 4º, ou seja, é direito um recorrer, né? Então, porque o caráter protelatório aí, ele naturalmente que implica uma interpretação de que a pessoa está de má fé, que ela está usando de expedientes meramente protelatórios, porque a própria ideia de litigância de má-fé passa por isso. Só que, ao invés dessa deliberação baseada na investigação do elemento subjetivo, ou seja, esse malandro só está querendo enrolar, a lei estabelece a possibilidade, em algumas situações, de uma penalidade direta, que é, no caso, a multa pela interposição, não apenas do agravo interno, mas nós vamos ver também, né, do próprio abuso na interposição dos embargos de declaração. De modo que não é automático, não é, em um último, para aliviar o nosso lado em relação a isso, o agravo interno, olha, prestem atenção, agravo interno no agravo interno, no agravo em recurso especial. Então, a coisa andou, né? Foi uma depois da outra, mas parece que deu certo.
Esse foi julgado na terceira turma em abril de 2021, há quase um ano, o número 1381490 do Mato Grosso. Então, o que diz o STJ nesse caso aqui? A aplicação da multa prevista no parágrafo 4º do artigo 1021 do CPC não é automática, porquanto a condenação do agravante ao pagamento da aludida multa a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível, ou que sua improcedência seja tal que a simples interposição do recurso possa ser tido de plano como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese examinada. De maneira que, então, podemos exercer o direito de recorrer em relação a decisões unipessoais no âmbito dos tribunais, mediante esse instrumento denominado agravo interno. E o terceiro e último tipo de agravo, para nós mencionarmos, é aquele manejado contra decisão que nega seguimento a recurso especial ou a recurso extraordinário. E aqui, pessoal, aqui tem uma pegadinha, né? Que nós precisamos prestar muita atenção. É o artigo 1042. Leia para nós, doutor Luiz, o que diz o artigo 1042 do Código de Processo Civil, por gentileza. Artigo 1042. Cabe agravo contra a decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Foram revogados em 2016 os incisos 1 a 3, e o parágrafo 1º também. Parágrafo 2º. A petição de agravo será dirigida ao presidente e ao vice-presidente do tribunal de origem e independe do pagamento de custas e despesas postais, aplicando-se a ela o regime de repercussão geral e de recursos repetitivos, inclusive quanto à possibilidade de sobrestamento e do juízo de retratação. Parágrafo 3º. O agravado será intimado de imediato para oferecer resposta no prazo de 15 dias. Após o prazo de resposta, não havendo retratação, o agravado será submetido ao Tribunal Superior competente. Parágrafo 5º. O agravo poderá ser julgado, conforme o caso, conjuntamente com o recurso especial ou extraordinário, assegurada, neste caso, sustentação oral, observando-se ainda o disposto no regimento interno do tribunal respectivo. Parágrafo 6º. Na hipótese de interposição conjunta dos recursos extraordinário e especial, o agravante deverá interpor um agravo para cada recurso não admitido. Parágrafo 7º. Havendo apenas um agravo, o recurso será remetido ao tribunal competente. E havendo interposição conjunta, os autos serão remetidos ao STJ. Parágrafo 8º. Concluído o julgamento do agravo pelo STJ, e se for o caso do recurso especial independentemente de pedido, os autos serão remetidos ao STF para apreciação do agravo, a ele dirigido, salvo se estiver prejudicado. Muito bem. Então, aí começamos pela exceção, né? Então, cabe agravo contra a decisão do presidente ou vice-presidente que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em repercussão geral ou recursos repetitivos. Significa dizer o seguinte, que quando
no caso da competência aqui do Tribunal de Justiça do Paraná, é a vice-presidência, né? Quando o vice-presidente nega seguimento a um recurso especial ou a um recurso extraordinário, com base em repercussão geral ou repetitivos, não cabe recurso ao respectivo Tribunal Superior. Mas aí não cabe nenhum recurso? Sim, o agravo interno. Entretanto, né, o caminho fica mais estreito, mais difícil, porque toda essa sistemática que o novo Código de Processo Civil criou em torno dessa força que deu aos tribunais superiores, no sentido de estabelecerem, né, esses regimes, é impeditivo de sequência, de seguimento de recursos que queiram desafiar esses entendimentos, né? Então, nós derivamos um pouco aí, demos mais força para a jurisprudência. Quando eu digo demos, né, o nosso legislador que acabou dando. Então, nesse sentido, nós vamos investigar já alguns casos concretos, ilustrar, na verdade, que tratam de como os tribunais superiores têm enfrentado essa situação. Pois bem, mas qual é a dinâmica desse agravo? Então, nós já falamos que é restrita à interposição. Se tiver em cima desses requisitos, não vai caber. Agora, cabendo, né? Então, você interpõe esse agravo diretamente na pessoa de quem proferiu a decisão denegatória de seguimento de recurso especial extraordinário. Então, no nosso caso, é o vice-presidente do tribunal. Aí ele vai mandar processar, no sentido de mandar intimar a outra parte para contra-arrazoar o agravo e depois vai mandar para o tribunal respectivo, seja Superior Tribunal de Justiça, seja Supremo Tribunal Federal, para o julgamento. Vejam que curioso, né? O desembargador, também vice-presidente, no nosso caso aqui, ele pode se retratar. É muito difícil acontecer nessas situações. A assessoria lá de recursos já vai dizer que confirma a decisão, vai mandar lá para a instância superior. Agora, eu até pessoalmente já manifestei a opinião de que foi um erro do legislador ter suprimido aquela competência exclusiva do juízo ad quem para tratar da admissibilidade recursal. Por quê? Eles voltaram atrás, mesmo antes de entrar em vigor o Código de Processo Civil, justamente para manter a situação como estava antes, ou seja, submeter esses recursos excepcionais a um duplo juízo de admissibilidade. Nós vamos ver na sequência, na nossa aula de número 5, como isso acontece na prática. Por enquanto, é possível a gente imaginar, como de fato já aconteceu e acontece com bastante frequência, que um agravo dessa natureza chega lá no STJ, por exemplo, e qual seria, assim, o trâmite normal dele? Então, vamos dar o exemplo, né? Dou provimento, lá, a primeira turma, sei lá qual delas, né? A turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo para admitir o recurso especial. Então, essa decisão, ela serviria para destrancar, é um termo que o pessoal usa aí, né? O recurso está trancado, então ele será destrancado. Agora, ao invés desse trâmite todo de comunicar ao juiz ad quem, e daí depois voltar o recurso especial para o STJ, no exemplo dado, o STJ pode julgar desde logo o recurso especial. Então, antes até se dizia, né, de uma convolução, uma transformação, né,
daquele recurso de agravo, né, em recurso especial. Agora a lei diz aqui, ó, o agravo poderá ser julgado conjuntamente com o recurso especial ou extraordinário. E nesse caso, naturalmente, como será o julgamento do mérito do recurso especial ou extraordinário, a lei garante a possibilidade de sustentação oral. Ok, pessoal? Se houver na mesma decisão colegiada motivo para fazer recurso especial e recurso extraordinário, nós vamos estudar isso também, né, porque o recurso especial você volta a uma determinada classe de decisões impugnáveis. Então, a decisão que contraria a disposição de lei federal, ou que, enfim, representa um dissenso jurisprudencial, enquanto que o recurso extraordinário você volta especificamente a violações da Constituição Federal. Então, se na mesma decisão tem motivo para recorrer aos dois, tem que fazer um recurso independente do outro, e se houver o indeferimento de ambos, 2 agravos também. Aí, primeiro o STJ vai julgar, depois o STF. Isso é interposto também nos próprios autos, sem pagamento de custas. Então, há todo aí o trâmite que leva até a solução dessa questão. E vamos dar aqui rapidamente alguns exemplos, a fim de que a gente consiga visualizar, né, a diferença de uma e de outra situação, da regra ou da exceção desse dispositivo legal. Então, um caso julgado no Superior Tribunal de Justiça, agravo interno, no agravo em recurso especial 1932528 de São Paulo, foi julgado agora em fevereiro de 2022, na primeira turma, relator ministro Benedito Gonçalves. Eventual equívoco na aplicação da tese sufragada no recurso repetitivo ao caso concreto deve ser impugnado mediante interposição de agravo interno junto à instância atual. No caso, observa-se que a decisão que negou o seguimento ao apelo especial foi fundamentada no entendimento firmado nos temas 491, 492, 905 do STJ e 810 do STF, cujas matérias foram submetidas à sistemática dos recursos repetitivos e da repercussão geral, respectivamente. Assim, incabível o questionamento apresentado nessa oportunidade. Traduzindo em miúdos, a decisão que negou o seguimento ao recurso especial estava fundamentada nos repetitivos. Então, não cabe interpor agravo ao STJ. O STJ, no caso, corretamente, não, na verdade, quem não conheceu, possivelmente tenha sido o próprio tribunal recorrido, né? Mas aqui fica bastante evidente essa distinção de situações. E no sentido inverso, então, outra decisão do mesmo Superior Tribunal de Justiça da terceira turma foi julgado também agora há pouco, em fevereiro de 2022. O agravo interno no agravo em recurso especial 1912834 do Rio Grande do Sul. Da terceira turma, relator ministro Marco Aurélio Belize. Então, o recurso cabível, vejam bem, contra a decisão que não admite o apelo especial, é o agravo previsto no artigo 1042 do Código de Processo Civil de 2015, revelando-se evidentemente descabido o manejo de agravo interno previsto no 1021 do Código de Processo Civil, o que impossibilita a aplicação do princípio da fungibilidade. É pacífica a jurisprudência dessa Corte no sentido de que a interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe nem suspende a fluência do prazo recursal. Traduzindo em miúdos, essa foi ao contrário, né? Então, era para fazer o agravo junto à instância superior, né? O agravo propriamente contra a decisão denegatória de seguimento de recurso especial, de recurso extraordinário, e o
interessado acabou interpondo um agravo interno. Então, num caso foi de um jeito, no outro de outro, um sobre a regra, outro sobre a exceção, ok? E no STF não é diferente não, pessoal, é bem assim também. Então, aqui, 2 exemplos rapidamente para ilustrar e a gente encerrar, então, essa primeira fase do nosso encontro para podermos, então, discutir esses temas no momento seguinte. Então, vamos lá. Agravo em recurso extraordinário 1146776. Relator ministro Alexandre de Moraes foi julgado em 2018, no final de 2018, esse caso, já sob a égide, claro, do Código de Processo Civil de 2015. Então, o que é que diz aqui na essência essa decisão? O juízo de origem não deve encaminhar ao Supremo, vejam bem, o juízo de origem não deve encaminhar ao Supremo o agravo da decisão que não cabe a recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral. Então, significa dizer o seguinte, que o Supremo está declarando que quem precisa obstar isso é o próprio juízo de origem. Por quê? Porque se a decisão que negou o seguimento ao recurso extraordinário foi fundamentada nos repetitivos, não cabe a interposição deste recurso do agravo. E outra, no agravo em recurso especial 188.620, que foi julgado em 2019, no pleno, sendo relator o ministro Dias Toffoli. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra a decisão do juízo de origem em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Esse é no mesmo sentido, como dá para ver já. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do Instituto de Repercussão Geral a interposição de agravo interno perante o próprio Tribunal de Origem. Agora, é claro, né? Vai ser bastante difícil ali comprovar o porquê você está discordando de um recurso ou de uma decisão que foi fundamentada nesses superinstitutos da repercussão geral ou dos temas ou dos recursos repetitivos, né? Embora cabível agravo previsto no artigo 1042 quanto às questões remanescentes, não se presta um recurso extraordinário para análise da legislação infraconstitucional ou para exame dos fatos e das provas dos autos. Aqui já derivou para a questão, né, de outros requisitos de admissibilidade que envolvem propriamente a vinculação do recurso extraordinário e do recurso especial a certas hipóteses previstas na Constituição e na lei, fora das quais não é admissível a interposição, fora das quais o juízo de admissibilidade será negativo. Então, basicamente, era essa exposição que havíamos preparado para vocês. Vamos fazer agora um intervalo de 10 minutinhos e retornamos na sequência para discutirmos alguns desses aspectos aí dos temas da nossa aula de hoje. Eu agradeço muito a atenção de todos e até daqui a pouquinho, então. Obrigado, doutor Luiz.